o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a aliados que, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice em sua chapa, ele dormiria tranquilo, hein? A informação é do jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, foi revelado que Lula teria dito a amigos próximos que Alckmin é o único tucano que gosta de pobre, como mostrou o UOL. Lula diz que só irá bater o martelo sobre sua candidatura no ano que vem. Com ou sem a aliança com Geraldo Alckmin, a entrada de Sérgio Moro estreita as margens e a zona de conforto de Lula. Parece que até agora o pré-candidato com mais potência, seria ele o pré-candidato com mais potencial para representar a terceira via. Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro diz estar com 99% da aliança fechada com o PL. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto na saída do Palácio da Alvorada hoje de manhã. Essa semana, devo decidir a semana. Devo decidir. Tem que ter um partido. Vão me criticar, esse partido. Todos os partidos têm problemas. Eu não consegui fazer o meu, porque a burocracia cresceu muito, né? E foi impossível ter um partido. Então, está quase certo com o PL. Tem mais alguma conversa para acertar um estado ou outro. Para a gente partir para as eleições. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não queiram tudo, que o partido não é meu. Tem uma outra pessoa lá que fez o acordo comigo e nós temos que alinhar os nossos objetivos, só isso. Tem gente a reclamar, né? Por que eu não estou vindo candidato? Porque não tem legenda para você, ó. Decido essa semana, devo decidir a semana. Tá aí a fala do presidente da República hoje de manhã para a gente poder repercutir um pouquinho aqui com os nossos comentaristas justamente esse momento. Amanhã, inclusive, nós temos a filiação do futuro ou não candidato, a gente não sabe aqui se é a presidente, ao Senado, a deputado, Sérgio Moro. Uma belíssima foto, vocês viram a postagem nas redes sociais aí do ministro Moro, uma foto olhando para o céu, enfim. Cara de político, né, Bruna Torlai? Assim, coitado, né? A partir do momento que ele aceitou ser ministro, ele foi jogado para a política e é um caminho sem volta, né? Então, felizmente, aí ele está procurando um caminho próprio, né? Eu tenho sempre um pouco de compaixão e eu falo isso de verdade porque o Moro, ele não é muito claro quanto às próprias ideias políticas dele, e a gente está num momento no Brasil que todo eleitorado exige clareza, né? E ele não é muito claro, então a impressão que eu tenho é que os marqueteiros vão meio que fazer a campanha, e a gente viu em 2018 o que é que foram as campanhas, né, coordenadas aí por marqueteiros. Elas foram um fiasco total. No caso, Geraldo Alckmin, aquela super coligação e outros, né, que investiram muito em marketing, não funcionou tanto, né? De qualquer maneira, eu acho sim, não tenho dúvida de que o Moro, dos nomes da terceira via, ele é o mais forte por sua trajetória. Ele é alguém respeitável em grande medida, né? Há pessoas que têm muitas restrições, as pessoas que viram que ele é inábil politicamente têm dúvidas, mas sem sombra de dúvida ele tem aí um certo capital político. Mas eu gostaria também, Paulo, se me fosse possível, falar também sobre a viagem do Lula na Europa. Não sei se a gente vai falar Por agora favor, ou depois, Bruna. porque veja, o Lula ele teve uma série de compromissos na Europa e eu reparei que em alguns veículos de imprensa, muitas pessoas estão repercutindo isso como se isso significasse que o Lula fosse uma figura respeitada internacionalmente, tá? Por que as pessoas dizem isso? Porque as pessoas não têm a cultura política necessária para entender que essa coisinha chamada tradição igualitarista, que é a origem do socialismo, do comunismo, e que começa ali na Inglaterra com um cara chamado Winston no século XVII, depois tem o herdeiro dele, que é o Babeuf, na França, que escreve aquele que é o primeiro manifesto comunista, né, que na verdade chamava Conspiração pela Igualdade. O Babeuf, que foi um cara que tentou dar um golpe no diretório da Revolução Francesa. Então a gente tem da Inglaterra até a Alemanha, com Marx finalmente, o Manifesto Comunista, a gente tem uma larga difusão e uma trajetória, uma respeitabilidade disso que eu gosto de chamar de tradição igualitarista. E esse pessoal, como eles têm muita cultura política na Europa e consciência, eles entendem que Lula é o aliado deles, tá? Então todos os social-democratas e todos os socialistas de algum matiz e os comunistas entendem que o Lula é o seu aliado, e é por isso que ele está sendo bem recebido lá. Então a gente tem que diferenciar, não é porque ele é um homem respeitado internacionalmente, não, ele está em reuniões, em instituições marcadas por intelectuais da tradição igualitarista, por socialistas, e é natural que ele seja bem recebido lá, porque ele está sendo recebido pelos
os aliados socialistas dele. Não vamos encarar e tentar redescrever como a glória do Lula pela Europa. Não, sempre foi assim, tá? Os socialistas são muito unidos, trabalham bem juntos, e isso vem desde o século XVII. Então não vamos se deslumbrar com isso. Tenho certeza que a gente tem também uma tradição conservadora forte na Europa, e todas as vezes que o Bolsonaro vai, por mais que a imprensa tente dizer que foi um fiasco, ele tem encontro justamente com essas figuras, né? Boris Johnson, por exemplo, foi um que gostou muito dele, para não falar de outros que a gente tem aí. As pessoas menosprezam essas figuras, mas elas também são importantes. É daí que a gente tem realmente Bolsonaro e Lula como as duas grandes figuras da eleição, apesar aí das chances moderadas do Sérgio Moro. E olha, gente, saiu uma pesquisa ontem, inclusive do Instituto Real Time Big Data, que mostra em todos os cenários aqui no estado de São Paulo o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro na liderança da disputa para o Senado. Como é que você viu essa pesquisa, hein, Piperno? Bom, primeiro, ela é muito oportuna no sentido de apontar que o Sérgio Moro aqui em São Paulo realmente é um nome muito forte e que ele provavelmente, não só por conta da pesquisa, mas também por informações colhidas, vai se fixar aqui em São Paulo. O Sérgio Moro não tem espaço para ser candidato a senador no Paraná, porque ele vai se filiar ao Podemos e lá a vaga para senador do Podemos será do candidato à reeleição, Álvaro Dias, que é o principal cacique do partido. Como é que você vê, Constantino, justamente essa movimentação e principalmente a filiação do presidente da República ao PL? Havia uma tratativa que estava sendo discutida lá em Brasília justamente do Bolsonaro se filiar amanhã mesmo, né, ao PL. Será que isso vai acontecer até para que as atenções sejam divididas aí em relação à filiação do Moro? Paulo, como o próprio presidente colocou, né? Aliás, com todos os defeitos e todas as críticas legítimas que alguém queira fazer ao Bolsonaro, não se pode colocar na pecha dele um calculismo, uma certa artificialidade ao transmitir sua mensagem. Ele é muito direto. Ele disse, todo partido tem problema, não contem, não achem que foi só eu, tem um outro lá, né? E queriam o quê? Que eu me filiasse ao PSOL? Então, o presidente está sendo muito franco. Né? Olha só, a política brasileira é dominada por partidos fisiológicos com seus caciques, o jogo é bruto e ele não conseguiu fazer o partido dele, ele não pode nem ser candidato avulso, ele precisa de um partido, ponto final. Se ele for para o PL e bater o martelo, vão falar do Valdemar Costa Neto como já estão falando hoje, aí se ele for para o PP, vão falar do Ciro Nogueira que já falam também, e querem que ele vá para onde? O Moro está querendo conversar com o Dória, Mandetta, União Brasil, que é o MDB. Oh, que partido, né, conhecido pela sua ética e pelo apreço aos princípios. O Moro está do lado do MBL. Está do lado do MBL, né, que é um grupo que ninguém sério mais leva a sério. Está tentando mostrar um lado descolado que ele não possui e um carisma que ele não tem, fazendo piadinha, mandando recado para o Danilo Gentili, humorista. Quer dizer, o Moro está indo por um caminho, desde que saiu do governo, de muita artificialidade. Cada tweet dele parece calculado, parece pensado em agradar uma elite da esquerda caviar. Então, eu acho que por esse caminho aí, Paulo, ele começou mal na política, né? Porque o povo brasileiro cansou desse tipo de coisa, né? O engomadinho com fala calculada, o bom moço que se vende assim, né? O João Dória tentou ir por esse caminho e me parece que está um pouco queimado aí em São Paulo, vamos descobrir, né? Então, veja, eu acho que as pessoas estão clamando por pessoas genuínas, seja o que for, né? Quente ou frio, só não seja morno e falso, né? E aí, por fim, eu falo do Lula, com não só a questão da Europa que a Bruna trouxe, mas a questão do Alckmin, né? Eu entendo o que o Lula quer dizer, que ele dormiria tranquilo. Eu acho que o Alckmin que jamais poderia dormir tranquilo fechando uma parceria com o diabo, né? Agora, não seria novidade. Os tucanos adoram também, nessa linha da social-democracia europeia, adoram um radical de esquerda, né? Ainda mais com a visão estética, o discurso, né? O operário que veio para ajudar as massas, se é que alguém ainda acredita numa palhaçada dessa. Então, os tucanos sempre gostaram disso. O Alckmin se juntando com o Lula, mesmo o Alckmin não sendo mais um tucano, né? Mas na essência apenas serve para derrubar de vez o teatro das tesouras. PT e PSDB são muito diferentes. Não, é tudo briga em casa, né? Tudo
parente ali. E, por fim, venceu o Daniel Ortega, mais uma vez na Nicarágua, um ditador socialista que prendeu todos os adversários, né? E aí a gente tem que aturar os jornalistas da grande imprensa brasileira falando que o erro do Lula é sair em defesa do Daniel Ortega. Quer dizer, eles continuam tratando como um erro aquilo que é a essência do Lula e do PT. Sempre foram bajuladores e companheiros dos piores tiranos do continente. Serrão, para a gente fechar. O caso específico da filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal. Sabe aquele ditado popular? Quando um problema não tem solução, solucionado está? É isso aí. Bolsonaro resolveu se filiar ao PL porque não tem outro jeito. E vai ter o PP e o PRB formando a trinca que vai garantir o seu projeto reeleitoral. O presidente Bolsonaro só precisa tomar um cuidado muito sério, porque o mesmo partido, essa tese vale, já está sendo difundida. Quem tem o mesmo partido presidindo a Câmara e na vice-presidência da República está armando alguém que pode criar ali o clima para um golpe e derrubar esse presidente no segundo mandato. Então, é bom tomar cuidado e, da mesma forma, como Lula diz que dormiria tranquilo com Geraldo Alckmin, ninguém pode ficar tranquilo quando você tem conspiradores prontos para lhe dar um golpe. Você, Piperno? Bom, em relação a Lula e Alckmin, seria uma grande ilusão, até mesmo entre os filiados ao PT, o PSOL e tal, imaginar que o Lula, por exemplo, fosse buscar um vice de esquerda. Lula tem tido faro político suficiente para não cometer um desatino desse. Aliás, quando foi presidente, ele teve como companheiro de chapa um próspero empresário, né, o José Alencar. Em relação à turnê que ele vai fazer pela Europa, isso não é novidade. O Lula sempre foi muito bem recebido. É o político brasileiro com mais trânsito no mundo. E, inclusive, estranhamente, era amigo até de George Bush, né? O filho. Né? Um homem republicano, um político brasileiro com origens na esquerda. E o Lula faz política, ele se relaciona bem. Por exemplo, lá na Alemanha, ele vai ser recebido pelo ex-presidente do Partido Social Democrata, SPD, que vai voltar para o governo agora, né? Ele vai conversar com o partido que vai de novo governar a Alemanha. Ele não vai falar com a AfD, o partido de extrema-direita. Na França, ele vai conversar com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que inclusive vai ser candidata a presidente. Então, agora, o Lula não conversa, como eu disse, só com gente de esquerda. Ele é um cidadão, ele é um político do mundo. Ele não quer fazer da pátria amada Brasil o pátria amada Brasil, que o tal do mitomaníaco anda fazendo ultimamente. A Bruna já me pediu a palavra. É porque é um negócio completamente absurdo. Quer dizer, eu tento informar o público decentemente, eu tento falar para as pessoas qual é a diferença entre direita e esquerda, que é natural que os políticos da esquerda europeia, que estão todos assustadíssimos com a ascensão, sim, dos conservadores, que estão se organizando por lá, são minoria, mas estão trabalhando, estão preocupados, tá? O Partido Trabalhista da Inglaterra ficou desesperado com a vitória aí do Partido Conservador. Tá? Então, assim, tem um clima na Europa bem polarizado. Então, é natural que eles recebam o maior aliado de esquerda, o único com capital político, pelo menos, aqui na América Latina. Aí o Piperno vem e com essa narrativa. Eu acho complicado a gente lidar assim com o público. A gente tem que entender quais são as tradições presentes no mundo, na modernidade, dentro dessa concepção pragmática, entender qual é o nome dessas coisas, que dentro disso que a gente chama de social-democracia, não sei o quê, você tem a tradição igualitarista que está por trás de tudo, vai até o século XVII, começando com Winston. A gente tem que conhecer, se a gente quiser falar de maneira correta e ser honesto com o público. Porque se a gente pega e começa a falar, não, é que o Lula tem que ser honesto legal, com o público. O Lula é muito bonzinho. Não, Isso. O Lula é um cara recebido por socialistas, porque então, é socialista. Eu vou falar até o fim, Piperno. Porque socialista ele é. Os socialistas trabalham bem juntos em equipe desde o século XIX. Vamos estudar para não falar besteira para o público. Quer votar no Lula? Beleza, você tem todo o direito. Você é socialista, vai firme.
Mas vamos falar coisa como essa. Não vamos vender aquele discurso gasto do comunista que come criancinhas, que a extrema-direita fascista sempre utilizou. Por exemplo, a Inglaterra... Não, no Brasil o comunista come orçamento, é diferente. Por exemplo, a Inglaterra foi citada... O comunista comia criança na Coreia e na China. Mas o ponto não é nem esse, o ponto é outro. O Reino Unido citado, por exemplo... Uma pergunta. Quando foi que um tirano assassino como Che Guevara ou como o próprio Fidel Castro foram tratados de forma diferente por essa elite esquerdista pseudo-intelectual europeia? Isso parece complexo de vira-lata. Se vem da França, vem com um selo de nobreza. Isso é uma coisa não. De gente acostumada a tradições democráticas. O que mais existe na Europa é a paixão pelo radicalismo latino-americano. Isso, é verdade. Os caras idolatraram Chaves. Os caras levaram a sério o Chaves. Até porque a Europa é muito atrasada. E, aliás, só voltando, por exemplo, a Boris Johnson, o encontro dele com o Bolsonaro foi para falar para o Bolsonaro tomar vacina. Ele tomou 2 doses. Foi o que ele disse. Agora é minha vez de falar. Em relação, por exemplo, ao governo inglês, não tem nada dos trabalhistas estarem assustados com o avanço conservador. Sempre houve alternância de poder. James Callaghan nos anos 70, depois Thatcher, John Major também era conservador, Tony Blair, que era do Partido Trabalhista, Jeff Brown, que também era do Partido Trabalhista, Theresa May agora há pouco tempo. Então isso é comum. A Alemanha é a mesma coisa. Me permitam, são 5h49 aqui na Jovem Pan. Muito bem, por favor, continuem que nós estamos gostando dessa discussão. Agora é sua vez, Constantino, vai lá. Só um ponto. Por favor, Bruna. Aqui, o Piperno está falando da alternância de poder na Inglaterra, sim, mas eu estou falando isso num cenário após a União Europeia, tá? O problema é o seguinte, só com a ascensão do Partido Conservador você conseguiu ter o Brexit, e o povo não via a hora de que isso acontecesse, né? E foi complicado. Além do Brexit, Bruna... Além do Brexit, não dá para negar a radicalização da esquerda europeia. Olha a Espanha. A Espanha colocou um braço do Chaves lá do narcotráfico no poder, junto com o Podemos lá, né? Hoje eu vou lançar o delirômetro aí para medir. Delírio? Como assim? Você está negando que todo mundo sabe que o cara é um marionete do Chaves? Pô, mas o Chaves, então, ele manda na Espanha. Que cara poderoso aí. Sensacional, hein? Ditador latino-americano mandando numa das 12 maiores economias do mundo. Mas olha só, a ironia não vai te proteger da falta de seu conhecimento histórico, Piperno. Outra coisa, os trabalhistas, agora, recentemente, se queimaram feio e chutaram, pelo menos nas aparências, os mais radicais, porque o antissemita que estava lá afundou de vez o Partido Trabalhista, com o seu radicalismo. Então é óbvio que os trabalhistas estão com medo da volta dos conservadores. Não, os conservadores já voltaram, isso é do jogo lá, Constantino, alternância de poder, claro que desde sempre. Desde sempre. Assim como aqui nos Estados Unidos. Aqui como nos Estados Unidos, o que como não quer nos dizer Estados que o Unidos, não está se radicalizando. País no qual os democratas do voto popular ganharam 7 das 8 últimas eleições. Né? Então, é do jogo, tem alternância de poder. Não, você está fugindo do ponto. O ponto é o seguinte, o Partido Democrata de hoje seria irreconhecível para o JFK, que era um anticomunista, defensor de menos impostos e católico. Irreconhecível. Hoje é o partido da Alexandra Ocasio-Cortez. É um partido radical em todos os aspectos. E aí você acha que vai responder uma coisa séria dessas com um risinho de deboche comunista? Não. O Partido Democrata, Constantino, com Adlai Stevenson em 52, 56, também teve um candidato a presidente que, na época, era considerado muito à esquerda para os padrões de um país que vivia o macartismo. E perdeu as duas. Ou seja, não é uma surpresa. Não é isso que você tentou vender, que é uma novidade o partido ter gente à esquerda. Sempre teve. Sempre, e ganhou e perdeu. Eu estou falando da mudança do mainstream. O Partido Democrata... Adlai Stevenson é lá de trás, Constantino. É antes dessa mudança de mainstream. Foi candidato em 52, 56. Perdeu para Eisenhower. O Bush é o establishment do Partido Republicano, tá? Do Partido Democrata sempre houve a mesma me permita, por favor. São 5h52. Você que nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu tenho mais um tweet, Constantino, para finalizar para cada um de vocês. Por favor.
Eu encerro o meu ponto dizendo o seguinte: quem não está enxergando a radicalização da esquerda americana e europeia está vivendo numa bolha e vai ficar rindo de deboche quando fala em ameaça comunista. Aí vai ter que ignorar Nicarágua, Venezuela, Argentina indo pelo mesmo caminho, a Bolívia, né, o Chile, agora o Peru tem um professor marxista no poder, mas isso tudo é palhaçada de reacionário. Serrão, um tweet, por favor. Enquanto isso, em Brusundanga, quem manda é o poder supremo iluminista. É para chorar. Bruna. Mas esse poder iluminista está perfeitamente afinado com a esquerda europeia radicalizada e o mundo está numa toada tão preocupante quanto aquela que a gente viu na década de 20. Para fechar, Piperno. A Nicarágua vai continuar com o sórdido ditador de esquerda, assim como o El Salvador elegeu há pouco um sórdido candidato a ditador de direita, e o Constantino talvez não tenha sido informado de que o Chile está muito próximo também de eleger um presidente de extrema direita.